Boa tarde, meu nome é Heloísa e eu vou falar um pouco sobre transformação de energia. Primeiro, temos que saber o que é energia. A energia ela tem vários tipos diferentes de conceito, porém na física só tem um. A energia na física é a capacidade de algo realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Na física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. De acordo com a física, a energia não pode ser criada, mas apenas transformada em outro tipo de energia. Então, o que é transformação de energia? É o processo de mudança de uma forma de energia para outra. Exemplo, um motor. Como um motor de carro converte a energia química de gás e oxigênio na energia mecânica do movimento do motor. A outra é uma lâmpada. Uma lâmpada altera a energia química da lâmpada para a radiação eletromagnética, ou seja, a luz. Por isso que a lâmpada esquenta. E tem vários outros tipos de exemplos também. Agora eu vou falar sobre a energia cinética. A energia cinética é um tipo de energia que está relacionada ao movimento dos corpos. O resultado da energia cinética está ligado ao valor da massa do objeto e à sua velocidade de movimento. Por exemplo, se dois objetos tiverem a mesma velocidade, mas com massas diferentes, o corpo que tiver a massa pesada terá a maior energia cinética. A sua equação de energia é EC igual a mv ao quadrado sobre 2, sendo que EC significa energia cinética, m massa e v velocidade. Agora eu vou falar sobre a energia potencial. A energia potencial é a energia que fica armazenada em um determinado corpo e que pode lhe conferir a capacidade de realizar um trabalho, ou seja, ser transformada em energia cinética. A energia potencial pode se manifestar a qualquer movimento sob a forma do movimento, mas para que ocorra o armazenamento da energia, o corpo precisa estar associado a um sistema físico, como a força-peso e a força elástica, por exemplo. Agora eu vou falar sobre a energia potencial gravitacional. Essa energia é a energia do objeto que está sob a influência de um corpo gravitacional. Esse tipo de energia é medido através do trabalho feito pelo peso do corpo ao ir de uma posição inicial à posição final. A fórmula para calcular é EPG igual a mgh, sendo que m significa peso e g significa força gravitacional e h significa altura. Agora eu vou falar sobre máquinas simples. Quando se fala em máquina, talvez você já pense logo em uma máquina de lavar, um liquidificador, um motor de carro ou até mesmo um computador. Mas uma tesoura, ou um simples parafuso, ou uma roldana também são máquinas mecânicas que facilitam nossas atividades. Todas as máquinas mecânicas são adaptações ou combinações de dispositivos chamados de máquinas simples. Alavancas. Uma alavanca é basicamente uma barra de madeira ou um material resistente que possa se mover sobre um ponto de apoio chamado de fulcro. É muito útil para mover objetos pesados. Observe que uma pessoa aplica uma força chamada de força potente para vencer outra força chamada de força resistente ou resistência, que no caso é o peso da pedra. Agora eu vou falar sobre alavanca interfixa, uma vez que um ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente, no caso o peso da pedra. Vamos supor que o peso da pedra seja de 300 newtons e a distância da pedra ao ponto de apoio seja 5 vezes menor que a distância desse ponto, ao ponto de aplicação da força. Para equilibrar o peso da pedra, a pessoa irá fazer uma força de 60 newtons, ou seja, uma força 5 vezes menor. Para achar o valor da força que a pessoa faz, basta usar uma equação matemática. Essa equação indica a condição para que uma alavanca fique em equilíbrio, isto é, em que a situação a força potente equilibra a resistente. A fórmula utilizada é Fp vezes Bp igual a Fr vezes Br. Considere o Fp o valor da força potente, o Bp a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio, que é chamado de braço da força potente. Considere o Fr o valor da força resistente e o Br a distância entre o ponto de incidência da força resistente e o ponto de apoio.
Isso é chamado de braço da força resistente. E agora, eu irei falar um pouco sobre trabalho. Ao levantar sua mochila da cadeira ou empurrar um carrinho de supermercado, você está realizando um trabalho. Quanto mais força você tiver de empregar e quanto maior for o deslocamento do objeto, maior será o trabalho. Em física, o trabalho realizado por uma força é o produto no módulo da força pelo valor do deslocamento, ambos na mesma direção. Essa é uma definição simplificada de trabalho, que não leva em conta situações em que a intensidade da força varia, por exemplo. Mas ela nos permite perceber algumas coisas importantes. Quanto maior a força usada para puxar, empurrar ou levantar o objeto, maior o trabalho realizado. Quanto maior a distância percorrida por um objeto, maior o trabalho realizado. A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, cujo símbolo é a letra J. Equivale a 1 Joule o trabalho de uma força de 1 Newton para deslocar um objeto por 1 metro. Essa unidade é uma homenagem ao físico inglês James Joule, que mostrou que o calor é uma forma de energia e estudou a transformação da energia mecânica em calor. Agora, como vocês podem ver nessa foto, ele está parado segurando uma barra com 150 kg de massa. A barra está a 2,30 metros do chão. Qual o trabalho que sua força realiza sobre essa barra? Como no deslocamento da barra, a força que o atleta aplica sobre a barra não está realizando um trabalho. Você vê então que, em física, o trabalho realizado por uma força e o cansaço resultante, que indica que houve um gasto de energia pelo atleta, nem sempre coincide. O cansaço do atleta, nesse caso, deve-se a um gasto de energia realizado no interior do seu corpo, pelas contrações que mantêm a tensão muscular necessária para sustentar a barra. Mas não é um trabalho realizado pela força aplicada sobre a barra. Em física, um trabalho não precisa ser executado por uma pessoa, quando um objeto de 10 newton cai de altura de 2 metros. Você já sabe que o trabalho pode ser calculado pela fórmula T igual a F vezes D. Nesse caso, a força que realiza o trabalho é o peso do corpo. A solução é simples. T igual a 100 vezes 2 igual a 200 Joule. E agora eu vou falar sobre trabalho e potência. No transporte de uma carga, uma pessoa empilhou 10 caixas em 15 minutos. Outra pessoa também empilhou 10 caixas do mesmo peso, realizando o mesmo deslocamento, mas em meia hora. Embora a primeira pessoa tenha empilhado as caixas mais rapidamente, o trabalho foi o mesmo nos dois casos. Isso quer dizer que o trabalho não depende de tempo gasto para realizá-lo. O que mede a rapidez com que um trabalho é feito é o conceito de potência. A potência é um trabalho realizado por uma unidade de tempo ou, em outras palavras, razão entre os resultados trabalhados. E o intervalo de tempo gasto para realizá-lo? Pela fórmula, você pode ver que quanto menor o tempo gasto para realizar um trabalho, maior a potência. A unidade de potência é o watt. 1 watt é a potência que corresponde ao trabalho de 1 joule por segundo. Quando se diz que um carro tem um motor mais potente que o outro, significa que ele é capaz de realizar o mesmo trabalho em menos tempo. Ele consegue, por exemplo, aumentar sua velocidade mais rapidamente. E um caminhão mais potente pode transportar, numa subida, uma carga maior com a mesma velocidade que o outro, com menos carga. Em várias situações, usa-se um múltiplo de watt, o quilowatt. 1 kW vale 1000 watts. Um carro com 70 kW de potência realiza um trabalho de 70.000 joules por segundo. A potência e o consumo de energia. O trabalho e a energia são conceitos muito ligados entre si. Veja só, costuma-se definir a energia de maneira simplificada, como a capacidade de realizar trabalho. Desse modo, o trabalho também pode medir a energia utilizada para realizá-lo ou a quantidade de energia transformada ou transferida de um corpo para outro. E a potência ajuda a medir tanto o trabalho quanto a energia transferida ou a transformação por unidade de tempo.